Oi. Bom, gente. Então, gente, boa noite. Bem-vindos à nossa live. Nós vamos começar, né? Depois o pessoal vai chegando. Já estamos aí com a Ana, com o Fernandinho, com o Thales, com a Tabita. E vamos dar início à nossa reunião, à nossa live. Vou ler o texto da Palavra de Deus, Romanos 11, versículo 36. Romanos 11, 36. A Palavra de Deus diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Um versículo muito lindo da Palavra de Deus, crianças, que mostra que por meio de Deus, aqui se refere a ele, porque por meio dele, e por intermédio dele, e para ele, são todas as coisas. Então, essa tarde aqui que Deus nos proporciona, essa noite, né, início de noite, é para a gente louvar a Deus, é para a gente se concentrar no estudo da palavra de Deus, né, aprendermos algo mais sobre ele. E a ele toda a glória, eternamente. Amém. Então, um versículo muito bonito que eu queria começar abrindo a nossa reunião de hoje, né? Então, por meio dele e para ele são todas as coisas. Coisas. Bom, isso mesmo. Tudo que a gente faz, tudo que pertence a nós, primeiramente foi Deus que nos deu. E nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por estarmos aqui hoje com vida, por podermos dar essa honra e essa glória ao nosso Deus, que é o Criador de todo o universo. Feche seus olhinhos, vamos estar orando, pedindo que o Senhor nos abençoe. Feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, te agradecemos porque é pelo Senhor, é por meio do Senhor que são todas as coisas. É por meio do Senhor que eu tenho vida, é por meio do Senhor que cada um de nós temos vida e temos a salvação em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. E abençoe todo esse momento, abençoe a todas as pessoas, as crianças que vão estar ouvindo, que possamos a cada dia mais termos o interesse e a vontade de aprender mais da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Por meio dele, crianças, é que nós podemos louvar ao Senhor. E é o que nós vamos fazer agora com um cântico. Escolhemos um cântico para louvarmos ao Senhor, porque ele merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor? Hoje eu tenho auxiliares aqui no louvor. Que show, hein? Então vamos lá? Tenho aqui, ó, ao vivo aqui, ó. Por meio dele nós vamos louvar, porque ele merece todo o nosso louvor. Ai, esse está. Ô, prof, na verdade, Oi. Silvana, eu estava Oi. pensando que no Natal vai ter como você... Na verdade, no Natal a gente poderemos fazer uma live na reunião, Sim. chamar todas as pessoas e as crianças cantarem. O que você acha? Você já está ensaiando aquela música? Bem, Nós... vai ensaiar. Isso, então, vai ser essa aí, tá? Vai ser essa aí, viu, Fernandinho? Você vai preparar com a sua família. Tá chegando aí o Lucas. Tá bom. E o Samuel também. Cadê o Samuel? Lucas. Cadê o Samuel aí? Vai participar hoje. Eu só vou participar hoje. Porque meu irmão tá dormindo. Ah, pois é, a chuva nos chama para a cama para dormir, verdade. Aí, Lucas, nós já lemos o texto e vamos cantar ao Senhor.
A música, Deus grandão, é isso? Deus grandão, tá bom? Tá dando para ouvir? Tá ouvindo a música? Sim? É um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, também em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, tudo que o submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Minha mãe me conhece, desde sempre foi assim. Bom saber que ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, em suas mãos. Do que um arranha-céus, profundo que não é maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Minha mãe me conhece, desde sempre foi assim. Vamos saber que ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos, estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Beleza. Deus é um Deus grandão, é um Deus maravilhoso, é um Deus, né, que nos fez, nos ama demais, que merece todo o nosso louvor, né? Vai cantar mais uma aí? Não? Daqui a pouco nós vamos cantar mais, tá, criança? Ok. Ok. Nós vamos abrir aqui no texto, na nossa mensagem de hoje, né? Toda a nossa mensagem também está baseada aqui nesse texto, um texto muito lindo da palavra de Deus, Romanos, capítulo 1. Quem tem sua Bíblia aí? Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vou ler a palavra aqui, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui, nesse contexto, né, a gente vê sobre a palavra da justiça, a justiça de Deus, né? Hoje nós nos tornamos justos pela fé através de Cristo Jesus. Né? E há muito tempo atrás, crianças, hoje o nosso assunto tem a ver com algo que aconteceu há muito tempo atrás. Hoje, dia 31 de outubro, há 503 anos atrás, aconteceu um movimento histórico e muito marcante para a igreja e para o cristianismo. Pensa aí você. Prof, aconteceu que as igrejas foram destruídos pelo cara e a igreja queria ser destruído, entendeu? Entendi. Vamos aprender aqui, Fernando. Há muito tempo atrás, como eu falei, vamos ver se você está correto nisso aí.
há muito tempo atrás, uma data histórica, né, para a igreja, para o cristianismo, foi 503 anos atrás, lá na Alemanha, aconteceu um movimento, a Reforma Protestante. Vamos explicar o que é isso, né? Primeiramente, a primeira palavra, o que é reforma? Né? Se pensar aí, por exemplo, sua mãe falasse, nós vamos reformar a cozinha. O que seria uma reforma? Pensa aí. Olha, já falou certinho, é isso aí, Ana. Melhorar, trazer uma mudança, né? Uma coisa precisa ser reformada, um móvel, né? Uma parede, é para trazer mudança, é para trazer melhoria. Então, há 503 anos atrás, com a intervenção de Deus, Deus moveu homens, e principalmente um homem nesta época, em 1517, um homem para fazer essa reforma na Igreja Católica Romana. Então, este homem, dele aqui, ele tem o nome, tinha, né, o nome de Martinho Lutero. Então, ele, com a intervenção de Deus, com a ajuda de Deus, ele fez este movimento protestante. Então, era uma mudança, era uma melhoria, né? Que protestava, que queria mostrar coisas ou reclamações que não estavam corretas naquela igreja de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Lutero, ele estava já estudando a palavra de Deus há algum tempo. Ele estava tendo acesso à palavra de Deus, coisa que naquela época, crianças, na igreja, nem o povo podia ter a Bíblia. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. E Lutero, que sempre, por muito tempo na vida dele, ele se sentia atormentado. Ele não se sentia salvo, ele não sentia o perdão de Deus. Então, ele se sentia tão atormentado, ele começou a estudar a Bíblia, começou a estudar a palavra de Deus, e começou a entender, através do Espírito de Deus, a entender a palavra de Deus. E ele pesquisava, e ele começou a analisar, e começou a perceber que a igreja que ele estava, porque ele era um monge, ele era um líder ali da igreja, ele começou a perceber que estava errado, que todo mundo estava fazendo as coisas erradas. Ele começou a perceber que eles estavam vendendo o perdão de Deus, que eles estavam cobrando pela salvação de Deus. E então, ele, estudando a palavra de Deus, ele leu um versículo, entre tantos que ele leu, este versículo marcou a vida dele. Romanos 1,17, aquele versículo que a gente leu. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na palavra de Deus, né? E de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E então Lutero, depois de alguns anos estudando a palavra de Deus e vendo que a sua igreja precisava de uma reforma, precisava de uma melhoria, ele falou, não podemos aceitar isso. Eu vou protestar, eu vou reclamar. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos mostrar para o povo o que de fato Deus está querendo falar aqui na palavra dele. Então ele sentiu um alívio de Deus, ele entendeu que ele era justo pela fé, não por penitências, por coisas que ele fazia, por sacrifícios que ele fazia, mas pela fé ele seria justificado por Deus, né? E assim, aquele movimento, há 503 anos atrás, marcou uma história, marcou a história do cristianismo. Aquela igreja que estava se desviando da palavra de Deus, ela se desvinculou daqueles erros e ela seguiu uma outra linha, a linha da volta às Escrituras, da volta à palavra de Deus. E Lutero foi aquele que encabeçou. Antes dele, teve outros também que já estavam percebendo esses erros que a igreja e os líderes estavam cometendo. Mas
ele teve ali, aquele momento, usado por Deus, e ele então pregou 95 teses na porta da igreja, lá na Alemanha, em Wittenberg. E ele então foi lá e pregou essas 95 teses. Algo que ele estava estudando, que ele estava ensinando, de acordo com a palavra de Deus, que estava fora dos ensinamentos daquela igreja. Então ele pregou lá, e esse foi um momento histórico, a reforma protestante. Hoje eu e você, nós somos reformadores protestantes, porque entendemos a tese do que Lutero pregou e muitos outros que vieram na mesma época que ele. E essas 95 teses têm um resumo de 5 solas. Ou, o que é esse solas? Somente, 5 pontos somente, que devemos ter como foco. E aqui, hoje, nós vamos falar desses 5 solas bem rapidinho. O primeiro solo da fé reformada é somente a fé, certo? Somente a fé, somente pela fé é que nós obtemos a salvação. Somente pela fé que nós estamos novamente conectados a Deus, né? A igreja estava ali naquela época de Lutero vendendo a salvação, fazendo com que as pessoas pagassem, depositassem dinheiro para ter a salvação. Mas nós entendemos que somente pela fé nós somos justificados, que foi o texto que nós lemos, né? Outra coisa que, através desses 5 solas, nós entendemos e está fundamentado na palavra de Deus. Somente pela graça, deixa eu mostrar aqui pertinho, ó. Somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. Então, Lutero, ele passou anos da vida dele lutando para ter a salvação, fazendo sacrifícios para buscar a salvação. Mas ao ler a palavra de Deus, ele entendeu que a salvação, que o perdão de Deus era somente pela graça. É um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus, né? E nós temos que crer nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Jesus, ele veio para nos dar a salvação pela sua graça. Graça é presente, é favor imerecido de Deus, né? Então, eu não merecia, você não merecia, mas pela graça Deus nos salvou, né? Depois, o outro sola, ou somente, é somente Cristo, certo? Somente Cristo salva. Naquela época ali de Lutero, eles estavam desviando a palavra, desviando o verdadeiro foco, que é o sacrifício de Jesus. Desde sempre, o cristianismo mostra Jesus como sendo aquele que nos ligou a Deus. Jesus é Deus. Ele é o único mediador, aquele que me conecta novamente com Deus. Então, Lutero estava ouvindo e vendo outras coisas ali na igreja. Outras coisas, como se as pessoas ali, aquelas pessoas humanas e pecadoras, fossem mediadoras entre o povo e Deus. Ele percebeu aquilo e falou, não, isso está errado. Nós temos que voltar às Escrituras. Somente Cristo é quem nos une a Deus novamente. Então, ele começou a entender todas essas coisas e perceber aqueles erros. Ele também percebeu, há 500 anos atrás, que era, deixa eu mostrar aqui para vocês, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Certo? Não tem outro livro sagrado, não tem outra fundamentação do cristianismo a não ser a palavra de Deus. Aquele que se diz cristão, ele tem que aceitar somente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada, né? Lá em Timóteo diz isso, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura
é inspirada por Deus e útil para muitas coisas na nossa vida, criança. Mas na época de Lutero não estava acontecendo assim. Eles estavam colocando o Papa como autoridade máxima. Ainda hoje na Igreja Romana, o Papa é a autoridade máxima. Mas para nós cristãos, a Bíblia, ela é a autoridade máxima para mim e para você que crê em Cristo. Então nós temos que estar atentos, assim como Lutero. Se um ensinamento que a gente ouve no nosso dia a dia hoje está contra a palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Não devemos aceitar. Por quê? Porque a palavra de Deus é a autoridade máxima na minha e na sua vida. Nós já estudamos isso no breve catecismo. Já falei sobre isso. Que a Escritura, ela é aquela que rege a nossa vida, é aquela que mostra o que Deus quer que nós façamos. E então Lutero percebeu, e o povo não tinha acesso à palavra de Deus. O povo não estava entendendo a salvação, estava pagando pela salvação, estava sendo enganado. E Lutero falou, não, nós precisamos voltar às Escrituras, precisamos melhorar. O povo nem estava lendo a Bíblia naquele tempo. Eles não tinham acesso à palavra de Deus. Então ele levantou essa bandeira que somente as Escrituras. Entenderam? Ainda hoje, crianças, na nossa época, preste atenção nisso, tem pessoas se levantando e dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Não existe isso. A Bíblia, ela é eterna, como eu já falei em outro estudo. A Bíblia é a verdade absoluta. Nós não precisamos ficar modificando a Bíblia. Isso está errado, isto é pecado. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é eterna, para todos os tempos, para todos os povos, para todas as nações. Então, somente ela é suficiente para a gente entender quem é Deus e entender o que nós devemos fazer na nossa vida. E o 5, o último aqui, é a coroa, que quer dizer somente glória a Deus. Somente glória a Deus. Nós devemos dar somente glória a Deus. Por isso eu abri o texto que a gente leu, Romanos 11:36. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, naquela época, outras pessoas estavam sendo adoradas, estavam sendo cultuadas. E a glória de Deus? Não estava acontecendo, não é verdade? Então Lutero percebeu que somente Deus deveria ser glorificado pela salvação em Cristo Jesus. Isso mudou a vida de Lutero. Ele não ficou com aquela palavra só para ele, aqueles ensinamentos bíblicos, mas ele teve a coragem de ir lá e mudar, colocar, chamar o povo, chamar a atenção do povo para a reforma, para uma mudança na igreja. E isso marcou a história. Até hoje, nós comemoramos, porque a cada momento da nossa vida a gente tem que olhar para o nosso viver, para a nossa igreja, para o cristianismo que a gente está vivendo e perguntar para Deus, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou pregando, ensinando o que é certo? Será que eu estou vivendo o que é certo? O que Deus quer para mim? A gente tem que estar pensando hoje também em melhorar, em buscar mudança. Se a gente está esquecendo as Escrituras, a gente tem que voltar às Escrituras. Se a gente muitas vezes está dando glória ao homem e não a Deus, a gente tem que voltar às Escrituras. Se a gente está entendendo que a salvação não é pela fé, que eu tenho que fazer qualquer coisa para obter a salvação, e que não é por meio de Cristo, eu estou errada. Porque a palavra de Deus diz que é só por meio de Cristo, né? Lá em João 14:6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Não é verdade? Então, nós temos que ter essas verdades no nosso coração. E sempre analisar na nossa vida, na nossa igreja. Será que estamos centrados na palavra de Deus? Será que precisamos de reforma? Não é verdade? Então, esse é o assunto de hoje, 31 de outubro. Há 503 anos atrás, Lutero foi usado por Deus e começou, então, a reforma protestante. Hoje eu sou, como você também, criança cristã, você faz parte dessa história, da reforma protestante, né? E se aonde há erro, aonde as pessoas estão pregando erro, estão falando coisas erradas que não tem nada a ver com a Bíblia, nós devemos também abrir a nossa boca e falarmos dos ensinamentos errados e voltarmos para a glória de Deus, voltarmos para as Escrituras. Então, esse é o recadinho de hoje, né? Hoje nós falamos aí o resumo dessas teses de Lutero, né? Depois podemos pesquisar quais são essas 95 teses. Mas o resumo está aqui. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente glória a Deus. Certo? Então, que Deus nos abençoe, que possamos ser pessoas que preguem e que ensinem a palavra de maneira fiel, né? Que possamos falar aquilo que a Bíblia diz, que possamos buscar aquilo que a Bíblia diz, certo? E Lutero, ele se sentiu seguro e convicto de que ele era salvo pela graça. E ele fez muito mais na vida dele. Claro que aqui não vamos falar tudo, mas uma das coisas mais importantes que ele fez foi traduzir o Novo Testamento para o povo alemão, na língua alemã. Então, ele foi usado de diferentes maneiras, né? Assim como outros reformadores, que a gente pode falar em outra ocasião. E eu e você podemos também contribuir com essa volta às Escrituras na nossa vida diária, certo? Então, vamos ficar atentos para aquilo que a palavra de Deus ensina, para podermos também protestar, se for necessário. Vamos orar, pedir que Deus abençoe a nossa vida, que possamos ter essa mesma certeza que Lutero teve. O justo viverá pela fé. Pela fé, nós temos, então, a salvação em Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela Escritura, que é o manual do cristão, que nos ajuda a entender que somente Cristo é quem salva a vida do homem pecador, que eu nada posso fazer, mas pela fé, pela graça, eu sou salvo. Em nome de Jesus, aqui oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar, então, os pilares da reforma, um cântico que a gente já conhece há alguns anos, mas não sei se todos conhecem, a gente vai relembrar. Certo? Podemos? Sim. Tá bom. Vai passar aí a letra. Fecha. Vira. Vamos lá repetir a música, então. As bases da reforma nós vamos aprender, aos tempos de feliz pra não esquecer, orientados pela Bíblia.
Andamos mediante a fé, os tristes suficiente para nos salvar. A Bíblia nos traz e a glória só a Deus. Só Escritura, só a Deus glória. Ok, crianças? Então tá aí, né? Mais uma música cantando, né? E estar ajudando, né, a guardar os 5 solas. Vamos relembrar? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente glória a Deus. Que Deus te abençoe e nós vamos voltar numa outra oportunidade. Muito obrigado para você que participou, que aprendeu com a gente. Mais essa história é importante, né? Na nossa vida, na vida do cristianismo, tá? Então, fica com Deus. Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau.